Olá, meu nome é Michelle, eu sou analista de suporte da Sistema Info e hoje nesse vídeo eu vim falar sobre suporte à integração com o meio homologado. Então a gente já está aqui com um cliente Binoto, com o Get Enterprise aberto. A gente vai falar sobre as opções de integração e o que pode vir de um suporte de integração e como analisar e aonde você pega informações para isso, tá? Então, vamos explicar um pouquinho sobre como que funciona essa integração com o meio homologado. O meio homologado ele precisa da viagem, da informação da viagem que vai ser feita com o motorista terceiro, agregado ou frota, ter conhecimento lá na base deles para que eles gerem o CIOT dessa viagem, o contrato de CIOT, para que eles gerem talvez o VPO, caso seja desejado pelo usuário, que é o vale pedágio, por meio de tag, por meio de moedeiro e etc. E também, se for o caso, fazer o pagamento do adiantamento, do saldo, do pedágio no cartão que diz respeito a esse meio homologado. Porque os meio homologados, como por exemplo o nosso meio homologado, que é o meio homologado do Sistema Info, tem cartões à disposição dos clientes que eles utilizam como pedágio, moedeiro, que eles utilizam como pagamento de frete, que ele pode usar como compra no débito, é basicamente um cartão, como qualquer outro, que fica na mão do proprietário, na mão do motorista. E quando eu digo que uma viagem vai ser paga com adiantamento, saldo e pedágio, eu consigo do meu TMS, que é o nosso Get Enterprise, por exemplo, ou o nosso addon Get On Logistics, fazer a efetivação, a compensação desse valor dentro do cartão do motorista. Tudo isso por dentro do nosso sistema e eu vou explicar para vocês como que funciona, tá? Primeiramente, vou falar sobre a integração da viagem em si, como que eu mando uma viagem que foi adicionada aqui no nosso produto até o meio homologado. Como vocês já viram no treinamento, a viagem a gente pode traduzir pela palavra BIP dentro do nosso sistema. Ele é onde organiza, onde tu monta essa viagem, vincula o veículo, o documento ao motorista, ao valor que vai ser pago e a quilometragem que vai ser utilizada, a rota e etc. Então a gente vem aqui no BIP, vamos consultar um BIP para mim poder mostrar para vocês. Eu estou nesse cliente porque esse cliente ele utiliza muito a opção de integração com o meio homologado, então a gente vai conseguir achar alguns documentos aqui para a gente falar sobre, tá? O processo de adicionar um BIP, né? Quando você coloca a placa, ele já pergunta para você se vai ter CIOT ou não vai ter CIOT. Se você colocar que vai ter CIOT, ele vai questionar para você qual vai ser o meio homologado. Se você falar que vai ter meio homologado, ele vai questionar você qual vai ser o fornecedor de pedágio, como por exemplo Via Fácil, Move Mais, Moedeiro. Então, ali na montagem do BIP você já diz o que você quer fazer, logo em seguida que adicionar essa viagem. Beleza, daí eu coloquei essas opções. Pressionei o botão salvar na tela do BIP. Assim que salvou o BIP e ele tem meio homologado, tem fornecedor de pedágio, a tela de integração é aberta automaticamente para que você inicie a integração. Mas você pode abrir ela, acionar ela no momento em que você quiser. A tela de integração ela fica aqui, ó. A gente tem no módulo expedição, movimentos, opção meio homologado. Então aqui a gente tem algumas opções que a gente vai falar sobre. A principal para integração de viagem é essa aqui, integração meio homologado / abastecimento. Aqui você vai colocar o filtro de filial, pode ter a opção por número ou ter a opção por data. Você procura aqui e vai vir os documentos, eu vou fazer uma consulta maior aqui. Vai vir os documentos que você tem. Aqui, achamos os BIPs. Aqui tem as opções de BIPs que foram adicionados com o meio homologado, que ainda não foram integrados, e também os que já foram integrados. Como vocês podem ver aqui, ó, o BIP da filial MC 3951 tem como valor de frete tal, placa tal, ele já tem numeração de CIOT, ou seja, quem gera o CIOT é o meio homologado. Significa que eu já integrei essa viagem com o meio homologado. Eu já fui até o meio homologado, pedi que ele gerasse o CIOT já foi retornado e já tem aqui no banco de dados do Get Enterprise. Então, nesse caso, essa viagem já foi integrada, como as demais que trouxeram aqui na lista. Essa é a telinha, então, que a gente utiliza. Importante falar dessa telinha com relação à prestação de suporte é que pode vir a ocorrer uma crítica do meio homologado. O que seria isso? Eu montei o meu BIP, montei a minha viagem, salvei, apareceu essa telinha de integração, selecionei o meu BIP e coloquei integrar. Porém, o JSON, que é o tipo de arquivo que eu monto para encaminhar para o meio homologado as informações da minha viagem, foi rejeitado pelo meio homologado por alguma regra,
pode ser até por uma regra da NTT, que é uma integração que o meu homologado faz, uma regra do fornecedor de pedágio, enfim, vai ter alguma crítica, alguma coisa de errado no JSON que a gente encaminhou, e essa crítica será exibida aqui nesse quadradinho branco para o usuário. A viagem vai ficar com uma linha vermelha, indicando que não deu certo a integração dessa viagem, e a crítica vai ficar aqui embaixo. Muitas e muitas vezes o usuário não sabe o que fazer com a crítica que é recebida, não sabe onde que ele ajusta, o que ele tem que fazer. Então, ele vai abrir um ticket com a gente, vai printar a mensagem e a gente vai ter que auxiliar. Se você leu a crítica do meu homologado e não conhece, não sabe o motivo pelo qual essa viagem foi rejeitada, por exemplo, se foi um meu homologado que não é o nosso meu homologado do Sistema Info, por exemplo, o meu homologado Pancard, com uma mensagem nem um pouco clara, bem estranha, que você não conseguiu identificar, o que eu sugiro vocês fazerem? Recolherem a request e a response dessa viagem que foi recebida, eu já vou ensinar vocês a fazerem isso, e solicitar, encaminhar essa request, essa response para o usuário no ticket e solicitar que ele converse com o meu homologado e peça ao meu homologado explicações. Que o meu homologado diga com aquela request o porquê que ele deu aquela crítica e com a resposta do meu homologado a gente consegue trabalhar para ajustar isso na viagem, tá? Mas muitas vezes o mais comum é que a mensagem seja clara, indique já onde está o problema e você auxilia o usuário a ajustar a viagem, tá? Aqui agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pega a request e a response de uma integração. Esse cliente que a gente está aqui, ele utiliza o meu homologado Strata. Então, a gente vai vir até o painel de logs, que fica aqui serviço, consulta, painel de logs. A gente bota um filtro de datas. Aqui a gente consegue pegar logs de muitas coisas, não só de integrações, tá? Mas aqui é o que a gente vai usar a integração. Então, eu coloco aqui o serviço Strata, que é o meio homologado utilizado por esse cliente, e coloco executar. Aqui ele já trouxe as requests e responses de integração que esse sistema, que esse CNPJ fez hoje com a Strata. E aqui, a gente vindo para o lado, a gente consegue pegar tanto a requisição que a gente enviou, quanto a resposta. Então, a gente já teve respostas com sucesso, que é uma coisa boa, mas você consegue pegar aqui e analisar. Muitas vezes você recebe uma crítica, por exemplo, dizendo que os dados do veículo estão inválidos. Mais fácil você abrir a requisição que você enviou, pegar o bloco de veículo, posso fazer inclusive isso com vocês aqui. Eu vou abrir um Notepad++, tá? Aqui no Notepad++, a gente consegue adicionar, instalar o plugin de JSON, que é o formato, a indentação de um JSON, e isso auxilia na hora da gente analisar, tá? Porque se eu vir aqui, ó, e colar o JSON, ele fica em uma linha. Porém, eu tenho o plugin dele aqui em cima já instalado de JSON, então eu dou Ctrl Alt Shift M e ele denta pra mim a minha request, tá? Aqui ela não copiou a request inteira, pelo que eu tô vendo, não... Ou essa não é uma request de viagem. De fato não é uma request de viagem, é uma request aqui, ó, que tem para integrar o proprietário. Aqui a gente tem os métodos de integração. Então a gente teve uma integração de proprietário, teve uma integração de filial, uma integração de veículo, integração de viagem e uma integração de viagem V2. Essa aqui que é o que interessa pra gente. Vou pegar ela novamente aqui. Ctrl A, Ctrl V, Ctrl Alt Shift M, ele dentou para mim como um JSON. Então aqui a gente vai dar uma olhadinha nas informações que a gente está enviando. Vamos supor que essa viagem tivesse recebido uma crítica de veículo. Então aqui a gente vai ver tudo que tem relacionado a veículo. Aqui tem o RTNC do proprietário, que é o código dele perante a NTT. Tem a placa do veículo. Aqui tem o quanto a gente vai pagar por esse motorista. Deixa eu dar uma olhadinha no que mais. Temos o pedágio e qual é o eixo, o fornecedor de pedágio, o valor de pedágio. Enfim, então dependendo da crítica, você pode abrir a request e identificar, às vezes, um número de celular que está digitado errado, com muitos dígitos, um endereço com muitos espaços. Enfim, N coisas que pode vir a acontecer e você, analisando a request, você já consegue auxiliar o usuário. Caso um retorno do meio homologado seja dado e você analisa a request e não encontre o problema na request, seguimos com o mesmo procedimento que eu já falei, que é encaminhar a request, encaminhar a resposta para o usuário e solicitar que ele peça mais informações ao meio homologado e o meio homologado indique aonde está o problema, ok? Agora eu vou falar com vocês outras alternativas que a gente tem de integração com o meio homologado. Quando a gente consulta um BIP aqui, vou procurar um BIP da MC, que eu já vi que tem bastante integração. Vamos procurar um BIP aqui.
conhecimento. Talvez esse aqui tenha meio homologado. Ó, tem meio homologado. Aqui fica as informações do meio homologado, tá? Meio homologado extrata, foi pagamento com cartão, o cartão do proprietário que vai receber o valor, o CIOT que foi integrado na extrata, o dígito verificador e o número da viagem, o ID da viagem lá na extrata. O que eu ia explicar para vocês é com relação ao pagamento. Lembra que eu falei que o meio homologado ele pode fornecer um cartão onde você vai depositar o valor do frete que você está pagando? Isso é uma exigência da NTT, para que esses valores, esses pagamentos sejam monitorados, você consiga ter um registro de que você de fato pagou o que você colocou no contrato que iria pagar a um terceiro, tá? Então aqui a gente vem dar uma olhadinha na programação de viagem, é onde vai aparecer as parcelas. Temos uma parcela de adiantamento, a parcela de adiantamento ela é paga no início da viagem, ou seja, quando você adicionou o BIP, integrou a viagem, a gente já manda um gatilho para que esse valor seja compensado no valor no cartão do motorista ou do proprietário. Então, nesse caso, temos um adiantamento de 5.700, que será pago no cartão, como a gente pode ver, 33.614. Temos um saldo, o saldo ele é pago somente no final da viagem. Ou seja, quando der baixa desse BIP, que eu falar que essa viagem chegou ao fim, ele manda um gatilho de pagamento do saldo de R$2.000 no cartão 33.614. E temos um pedágio de 633,49. A forma de pagamento do pedágio depende do fornecedor de pedágio que eu selecionei. Se eu selecionei moedeiro, significa que vai ser uma maquininha, onde eu vou espetar o cartão da extrata na maquininha e vou colocar um saldo de 633,49 e esse cartão poderá ser passado somente em pedágios. Se for um fornecedor de pedágio, como por exemplo Via Fácil, vai ser uma tag que vai ter esse saldo no caminhão, ele vai poder passar pelo pedágio e pagar o valor destinado àquela praça. Então depende aí do fornecedor e a forma de pagamento que foi selecionada, tá? Existe uma telinha para que a gente faça essa efetivação manual. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Ela fica também no módulo meio homologado, chamado Liberação e Efetivação de Parcelas meio homologado. Então, aqui também eu boto a filial, o BIP, consulto, vou encontrar as parcelas do BIP, vou até procurar o BIP para a gente já se ambientalizar. Filial MC, BIP 4165. Opa, 4165. Pronto, ele já trouxe aqui as parcelas que a gente está vendo lá, tá vendo? Aqui nesse BIP a gente tem apenas uma parcela que está pendente, que é a parcela do saldo. Significa que se eu selecionar aqui e colocar salvar, ele vai tentar compensar esse valor lá no cartão do motorista. Não vou fazer isso, né, senão vai causar problema aqui para o cliente, mas esse é o processo. Do mesmo jeito que uma integração de viagem tem críticas, a efetivação também pode ter críticas e vai ser exibido aqui no grid. A request e a response de uma efetivação de parcela também é salva lá naquele painel de logs para que você possa auxiliar o usuário, né, em caso de crítica. Outra opção de integração que tem essa dependência do meio homologado é no momento que a gente está adicionando um BIP. Então, eu falei para vocês que a gente coloca aqui a filial, coloca a placa, pressiona Tab aqui, sai do campo. Ele vai perguntar se terá CIOT ou não terá, ele vai perguntar se vai terá pedágio e se terá um fornecedor de pedágio. Se eu selecionar um fornecedor de pedágio e colocar o botão validar, depois que eu selecionar os documentos que eu vou entregar, a gente, no momento de validar, vai fazer uma roteirização com o meio homologado selecionado. Vou explicar o que é roteirização e o porquê que a gente faz isso, tá? No momento em que eu opto por pagar o meu pedágio por meio de um fornecedor de pedágio, como por exemplo Move Mais, Via Fácil, eu preciso, perante uma regra, uma legislação, roteirizar com um órgão que seja homologado pela NTT. Então eu vou encaminhar a rota da minha viagem e esse órgão homologado com a NTT vai me dizer quantas praças de pedágio, qual é o valor de pedágio que eu vou ter nessa viagem e vai retornar para mim o valor correto e calculado por ela. Isso é obrigado, a gente encaminha esse ID de roteirização também na nossa request de viagem para comprovar que está tudo perante a legislação. Tá? Então, pode vir a acontecer problemas no momento do botão validar com a roteirização, por falha de comunicação ou por uma informação de rota incorreta, alguma divergência ali na nossa request de roteirização, que também é salva lá naquela telinha de painel de logs, que você vai ter que auxiliar o usuário a entender o que possa estar acontecendo. Okay?
Agora a gente vai transferir tudo que a gente falou para o addon Geton Logistics. Aqui a gente está dentro do Geton Enterprise. O addon Geton Logistics tem todas essas três funcionalidades, que é a integração de viagem, compra de pedágio, efetivação de parcela e também roteirização, tá? Deixa eu abrir um cliente aqui para a gente dar uma olhadinha. Aqui eu abri o cliente Zappellini, também é um cliente que utiliza o meio homologado Strata. Como vocês podem ver, já inclusive tem um BIP aqui, uma viagem que foi integrada com o meio homologado Strata. As informações de meio homologado a gente vê agora numa abinha, o CIOT, o cartão, assim como a gente via no Geton Enterprise. No momento que a gente adiciona um BIP e a gente informou aqui quando saiu do campo de veículo que teria CIOT, que teria meio homologado, pode ver que aqui já tem os campinhos específicos para você setar isso, tá? Então você coloca o veículo, diz se vai ter meio homologado de pedágio, meio homologado de geração de CIOT. Você seleciona o documento, pressiona o botão validar, que também fica aqui no cantinho. E ele vai fazer a roteirização, que a gente já falou, ele vai validar que teremos um meio homologado, e no momento que eu salvar, depois de colocar as informações de meio de pagamento, como por exemplo, ele vai sugerir a telinha de integração de viagem, assim como no Geton Enterprise, tá? Aqui é importante frisar esses campinhos de forma de pagamento. Pode ver que aqui ele falou que seria um pagamento cartão, assim como lá no cliente Binoto. Então, os valores que eu me propuser a pagar para o motorista vão ser efetivados no cartão e, portanto, também vai ter aquela telinha de compensação de saldo, compensação de pedágio. Deixa eu mostrar para vocês aqui aonde fica as parcelas, tá? Dessa viagem. A gente vai abrir a telinha de manutenção de parcelas meio homologada em lote. Já está aqui na nossa sugestão. Ó. A gente vai encontrar esse mesmo BIP nessa telinha. Filial Lages. Ok. A data eu acredito que não seja essa. Eu vou colocar uma data maior. 19, 80, 85. 19, 80, 85. Buscar. Vamos ver se ele vai encontrar. Talvez ele não encontre por o fato de o BIP que a gente está constando ser um BIP cancelado. Mas aqui na abinha de terceiro eu acredito que a gente consegue ver. Ó. Na abinha de terceiro, já que esse motorista é um motorista terceiro, mas pago como agregado. Aliás, é um motorista agregado pago como terceiro, então ele vai ter as mesmas configurações de pagamento que um terceiro, por isso que a abinha fica habilitada. Aqui a gente consegue ver ó, o valor do adiantamento 3.680, o valor do saldo 1.597 e o valor do pedágio 296. Então aqui a gente já tem as informações de quanto que seria pago, né? Porque essa viagem foi cancelada. Quanto que seria pago em cada parcela. Nessa telinha é onde a gente também tem as parcelas, assim como no Geton Enterprise, selecionamos as parcelas, colocamos o status, aqui é um pouquinho diferente, tá? Tem o status de efetivação, de liberação e pressionamos o integrar. Também tem a gridzinha de crítica, assim como no Geton Enterprise. Para recolher requests de integração, fica também num painel de log aqui do Geton Logistics, tá? É no módulo Serviço Geton Logistics, painel de logs. Aqui você também encontra os meio homologados para você consultar as requests. Sistema Info, Strata e etc. Pancard também está aqui. A telinha de integração é acionada no momento que eu adiciono o BIP, mas a gente também consegue abrir ela de forma avulsa. Fica aqui no módulo Expedição, meio homologado, integração meio homologado. Aqui eu encontro a tela de integração, é muito parecida com a tela do Geton Enterprise. Se você consulta o BIP, seleciona, integrar, aqui vai aparecer as críticas ou vai aparecer o sucesso, tá? Uma coisa que eu não falei no Geton Enterprise, que eu acho importante a gente mostrar aqui e também mostrar lá, que é o vínculo de cartão. Como vocês viram no BIP, a gente consegue informar qual vai ser o cartão a ser pago, as parcelas que a gente se propuser a pagar na viagem, mas isso tem que ser configurado, eu tenho que vincular um cartão ao proprietário, para que isso seja sugerido para mim no momento da emissão do BIP. Essa configuração, esse vínculo de cartões acontece no Geton Logistics, aqui no módulo parceiro de negócio, na tela cartão meio homologado, tá? Então, aqui a gente coloca o código do PN, ou seja, o código do cadastro do proprietário do veículo,
vai aparecer as opções de cartão para o proprietário e aqui embaixo os motoristas vinculados que fazem as viagens para esse proprietário e os seus determinados cartões, tá? Então aqui fica a telinha de vínculo. O Get Enterprise também tem, vou abrir aqui para você dar uma olhadinha. Fica aqui em frota, administração, cadastro, se eu não me engano, cartão meio homologado. Uma tela muito parecida, tá? Foi uma tela baseada na outra. Então, eu coloco o CNPJ do proprietário dessa vez. Vai filtrar aqui os cartões que ele tem disponível e os motoristas vinculados e seus respectivos cartões. Se não tiver nada, você consegue inserir, começar a digitação e salvar o vínculo de cartão, tá? E é isso. Se você tiver mais alguma dúvida, se você não souber como analisar ou ajudar o usuário com relação a uma integração, pega as informações que você tem, como por exemplo request, response, coloca no ticket e pede ajuda dele com relação ao meio homologado, para que o meio homologado dê mais informações. Ou então peça ajuda para o seu gestor, para os seus colegas, tá?